Para quem objetiva um processo de emagrecimento, essa perda de massa de gordura, por vezes a dieta e o exercício já estão encaixados, mas existe o terceiro pilar, o sono. E se esse aqui não está bem firmado, pode anular, inibir os ganhos desses dois outros aqui. No vídeo de hoje eu vou abordar como o sono pode ajudar ou atrapalhar o seu processo de emagrecimento. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês, e esse foi um tema recorrente de vocês que colocam aqui nos comentários e também aos mais ativos, os participantes nas lives. Deixa eu abrir um parênteses, que toda segunda e quarta-feira, às 8 da noite, tem live em que a gente tem uma interação, estamos construindo essa comunidade por conta de um tempo-resposta. Pode ser que vocês assistam esse vídeo daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 6 meses da gravação e o tempo que eu respondo também aos questionamentos de vocês, né? Eu deixo em média 1 hora por dia para responder a todos os comentários e pode ser que em algum momento algum escape. Então, para a gente encurtar esse tempo, eu fiz essa proposta, né? Então eu convido para que você que está assistindo esse vídeo, em algum momento, chegue aqui na segunda, quarta-feira, às 8 da noite e vamos nessa, vamos aprender aqui. Como que o sono pode atrapalhar a estrutura desses outros dois aqui? Os resultados para que você consiga construir massa muscular e, consequentemente, também queimar essa massa de gordura. Você tem o seu padrão de sono. Você tem a hora que costuma se deitar, você tem a hora que costuma se levantar. Isso é o seu padrão. Quando você tem uma privação total ou uma privação parcial desse sono, e essa privação parcial pode ser de alguns pontos. Por exemplo, você tem um costume de deitar todo dia, começar a dormir 10 horas da noite. Se por algum motivo você vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã, você teve uma redução desse tempo total que você vai passar na cama. E tem um segundo cenário aqui também. Você conseguiu deitar às 10 horas, só que chegou lá 2, 3 da manhã, você despertou e não consegue mais voltar a ter a indução do seu sono. Esse segundo cenário, inclusive para esses resultados, ele é até pior do que o primeiro. E aí, vamos entender o porquê que esse processo acontece. Quando a gente entra no sono, quando a gente consegue induzir o sono, nós temos 3 fases. A fase da indução, a fase da manutenção e a fase do despertar. Induzir o sono. Você deitou na cama e começou a dormir. Tempo de indução. Se você passa até 30 minutos, é perfeitamente normal e aceitável. Você não precisa deitar na cama e dormir. Isso aqui, se você faz muito rápido ou se você demora muito, a gente pode pensar que talvez o aporte, o gasto de energia durante o dia esteja em excesso e no outro ponto que você tem um excesso de estímulo. Então essa queixa da insônia, de você dificultar a indução desse sono, pode ser esse excesso de estímulo. E um dos motivos é justamente esse vídeo que eu estou falando com vocês. O excesso de informações, o excesso de luz e exposição à luz artificial que nós temos. A gente precisa ter rotina. Eu em outros vídeos eu já comentei aqui, o seu músculo para crescer, você precisa chegar toda segunda-feira e fazer o mesmo treino. Mesma sequência, mesma lógica, mesmo número de repetições. Para seu cérebro entender que você quer dormir, a ideia é a mesma. Então você precisa ter rotina para tomar o seu café, para tomar o seu banho, para desligar os estímulos de luzes artificiais, porque a gente tem uma relação entre a exposição da luz solar e a ausência dessa luz solar. Só que a luz artificial, ela imita a luz do sol. E aí, se você tem esse estímulo mantido recorrente, o seu cérebro não consegue interpretar que a noite chegou. Se você não consegue interpretar que a noite chegou, você não consegue ter a indução do sono. Mas fecha aqui que isso aí vai ser tema de outro vídeo. Vamos embora. Como que o sono, essa privação
parcial ou essa privação total de sono atrapalha o seu processo de emagrecimento. Por alterações diretas no seu cérebro e por alterações hormonais. No próprio cérebro, o que é que você vai fazer? A gente tem na parte da frente do nosso cérebro uma coisa que a gente chama de córtex frontal. Esse córtex frontal, ele é responsável pela nossa tomada de decisão. Então, se você vai fazer algo ou não, o filtro que te faz agir ou inibir essa ação é pelo córtex frontal. E aí, se você tem uma noite de sono que não foi tão bem reparadora, você vai ter uma pior capacidade de tomar decisões. Se você tem uma capacidade de tomada de decisões meio bagunçada, você vai buscar aquela comida um pouco a mais. E aí você vai querer comer agora, não unicamente para nutrir o seu corpo, mas também para dar aquela satisfação para o seu cérebro, para a sua mente. Só um breve parênteses, isso aqui está saudável. 20%, 80% para o corpo e 20% para a mente. O que acontece é que se isso ele tem uma repetição, uma recorrência fora desse padrão, então aquela chutadinha de balde não está indo ali até a porta não, está indo até o outro lado da esquina. Aí você não sabe mais nem onde o balde está. Então, se você tem esse entendimento, o primeiro passo para toda mudança é educação. Se você sabe que, se você, por exemplo, trabalha noturno, então, se você sabe que essa privação vai atrapalhar a sua tomada de decisão e a quantidade e qualidade do alimento que você vai ofertar ao seu corpo é uma tomada de decisão, o que é que a gente tem que fazer? Planejamento. Então, você trabalha em plantão noturno, leva a sua comida de casa. Porque senão você vai ligar para aquele fast food, você vai ver aplicativo de comida e vai jogar mais energia do que você necessita nesse momento. E esse é um dos pontos que faz com que uma noite de sono mal dormida atrapalhe o seu processo de emagrecimento, atrapalhe aqueles ganhos que você passou naqueles outros dias de exercício e de dieta bem encaixados. Por falta de planejamento. Trabalhar, pagar conta, todo mundo precisa. A questão é como que você está se planejando nesse ambiente, nesse cenário aqui. E aí, o segundo bloco, de alterações que atrapalham o seu processo de perda de massa de gordura, são as alterações hormonais. Quando você está nesse cenário, entre aspas, um pouco caótico aqui, o que acontece? Você tem alterações hormonais. Esses hormônios, leptina dá uma sensação de saciedade, diminui. Grelina dá uma sensação de fome, aumenta. Então olha só o que vai acontecer com você. Você vai buscar mais comida, você vai ficar menos saciado e você vai ter uma pior capacidade de julgamento em relação a qual quantidade, qual qualidade do alimento que você deve ofertar ao seu corpo. Tá vendo como esse cenário meio bagunçado vai atrapalhar esse processo? Além do que, quando você está nesse ambiente mais caótico, você tem picos de um hormônio que a gente chama de cortisol. O cortisol, ele atrapalha a ação de testosterona, ele atrapalha a ação do GH, que são hormônios anabólicos, que são hormônios que ajudam a construir a massa muscular. E o cortisol, ele tem uma correlação com o quê? Aumentar o seu estoque de gordura. Então, vamos lá. Você está ofertando alimentos de pior qualidade, de maior densidade calórica, você está ficando com mais fome, você está ficando menos saciada e você está atrapalhando o processo de construção de massa muscular e ajudando o processo de reserva de acúmulo de gordura. E mais um ponto é que você atrapalha a ação da insulina. Então, eu citei a testosterona, o GH, a insulina também é um desses hormônios que ajudam a construir o anabolismo, ajudam a construir a massa muscular. E aí, para a gente concluir esse processo, Danilo, entendi, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas. Como é que eu modifico esse cenário? Vamos lá. Estrutura a sua rotina alimentar. Tem aplicativos, eu já citei isso em outros vídeos, que se você preenche aquilo que você consome na hora do seu plantão, na hora do seu trabalho noturno, você sabe quanto de energia que você está ofertando ao seu corpo. E é o que é que você vai fazer? Você vai chegar nesse plantão, chegar nesse trabalho com um teto para que você consiga consumir, e quando você sai desse plantão, o seu plantão ainda não saiu de você. Por quê? Uma simples noite de sono, de privação total ou de privação parcial, você vai demorar até 3 noites para recuperar aquele padrão, aquela qualidade de sono. Então você pode ficar até 3 dias,
pós-trabalho, pós-plantão, com essas decisões um pouco alteradas, com essas alterações hormonais ainda presentes no seu corpo. Então, não é só planejar antes, é também o planejamento pós o trabalho. E a vida é isso. A gente chega, planeja antes, planeja durante, planeja depois. Quem planeja não é pego de surpresa, não é pego desprevenido. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like, tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esses novos temas? Joga aqui, vamos ter um bate-papo. Não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.